Olá, sejam bem-vindos a mais um programa O que Não Dizemos. Queria agradecer a participação de todos vocês desde já. Pedir, como eu sempre peço, que vocês compartilhem esse conteúdo, já encaminhem o episódio para um amigo, um colega, porque isso faz toda a diferença, não somente aqui para nós, mas com certeza para aqueles que vão receber também o nosso conteúdo, a mensagem que nós estamos passando aqui. Eu sempre digo a todos vocês que o que não dizemos também nos define. Então aqui é um espaço aberto para comunicação, expressão masculina e para falar de forma geral sobre os sentimentos, sobre autocuidado, sobre como nós, homens e principalmente os homens que se relacionam dentro da sociedade com as suas esposas, com filhos, dentro de um ambiente profissional, enfim, o ambiente 360 graus desse homem, como que ele se relaciona com tudo isso, tá? Obviamente que também é um espaço aberto a vocês que têm curiosidade de entender um pouco mais da mente masculina, se é que isso é possível. Você também é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se acompanhou os nossos últimos episódios, você viu que nós já falamos sobre muitos assuntos relevantes. Relacionamento conjugal, falamos sobre paternidade, falamos também sobre, né, de uma forma mais leve e bem-humorada, sobre a relação homem e mulher. E nós seguimos aqui na nossa trajetória hoje para falar sobre um tema muito importante: espiritualidade, liderança e influência. Como que isso é e como que isso acontece na vida principalmente do homem. Claro que nós teremos aí um pouco de uma nuance de forma geral, então se você se interessa por esse assunto, esse espaço é para você, mas vamos tratar especificamente do homem. E para a conversa de hoje, não podia ser diferente, nós temos alguém que tem atuado já há cerca de 30 anos como pastor, agora nos últimos 5 anos atuado como uma mentoria de jovens pastores, também acaba gerenciando ali uma ONG voltado para crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então eu peço que vocês continuem nos acompanhando para conhecer esse convidado especial. Ele, mais do que ninguém, vai se apresentar, vai falar mesmo um pouco sobre todo... Isso é só um resumo aí da trajetória dele, mas eu já agradeço de antemão ao pastor Albert, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui com você, uma honra poder fazer parte desse trabalho que você tem desenvolvido. Para mim está muito legal mesmo. Que Muito obrigado. bacana, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. É um desafio, né? Colocar homem para falar, colocar homem para se expressar, mas nós estamos aqui tentando seguir nessa empreitada. E antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu queria que já dei aí um pouco né, da sua trajetória, de quem é o pastor, mas que você se apresentasse, fala um pouco da trajetória, fala um Uhum. pouco da sua atuação recente, para nós começarmos a conversar sobre o tema aí, espiritualidade, influência e liderança. Quem é Ok. você, pastor? Obrigado pela apresentação. Bom, eu sou Albert, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 30 anos, sou casado com Arlene. Agora, no começo de julho, a gente completa 38 anos de casados. Temos 2 filhos, um de 35 anos, outro de 34 anos, e agora 2 netas, né? Uma de cada filho. A gente está curtindo, eu e a Arlene estamos curtindo demais esse tempo dessa nova paternidade, é uma nova paternidade, né? Exato. E tal. Então tem sido muito legal. E eu sou, no trabalho como pastor. Nos últimos 14 anos, a gente iniciou a plantação da Igreja Presbiteriana Comunidade Vila Lobos. Embora leve esse nome, ela está mais na região da Lapa. E hoje nós estamos dentro da Faculdade Campos Sales. Nos reunimos no auditório da Faculdade Campos Sales todos os domingos, às 10 da manhã ali. E tem sido uma experiência muito marcante, bem interessante, né? Então, um pouquinho só disso, né? Da- Sou santista, Precisa falar, porque aí os santistas engajam, comentam, né? sou santista, né? E tal. Temos sempre um motivo para sofrer, sempre um motivo para chorar, mas muitas razões para sorrir. Que bom, que bom. Eu nem vou falar também aqui quais são as minhas razões, porque eu acho que, né, vocês estão numa fase muito boa. Mas, pastor, como eu já falei, é uma alegria muito grande. Acho que o conhecer o pastor Albert foi realmente através de uma pregação que eu achei super
direcionada, interessante, e acho que mais do que tudo, de uma comunicação muito assertiva, assim, sabe? Que conseguiu conectar ali com o meu Que coração bom, a graças época a Deus. que eu estava vivendo, falando sobre relevância, principalmente na comunidade. E não podia ser diferente para trazer e falar de um assunto. Nós conversamos um pouco, né, na Sim. prévia desse episódio, sobre espiritualidade, sobre influência e liderança, mas principalmente na perspectiva do homem, né? Uhum, uhum. Porque eu acho que homem tem alguns desafios com relação a se manifestar, seja emocionalmente, verbalmente, às vezes até mais complexo também, ou é muito, né, monossilábico, ou às vezes não existe, né? Então, essa manifestação verbal do homem. E quando a gente fala de espiritualidade, principalmente de espiritualidade, eu tenho percebido que atualmente a espiritualidade autêntica, se é que a gente pode nomear ou dar essa Uhum, nomenclatura, ela tem se perdido um pouco, né? Ela uhum. tem se mascarado um pouco através de movimentos, de manifestações. E em tempos desses barulhos, dessa performance, né, exacerbada de espiritualidade, como que o homem, e aí o gênero mesmo, pode cultivar essa espiritualidade mais autêntica e não simplesmente um ativismo religioso? Né? Uhum. Ah, eu estou servindo, eu sou cristão, eu sirvo. Eu já vou direto ao ponto, já começar assim, Beleza, tamo né? junto. Como que na tua experiência, na tua trajetória, enxerga essa espiritualidade autêntica do homem versus o ativismo religioso? Veja bem, a questão do masculino, do homem, enquanto o homem religioso, ser religioso, né? Se dá muito a partir de rituais. E o fato de se dar por meio de rituais, você tem, é uma faca de dois gumes. Tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Do ponto de vista da masculinidade, ela pode começar positiva. Por quê? Porque a mente do homem, ela é uma mente mais lógica. Então, ter as coisas dividido em gavetas, as coisas exatamente onde precisam estar, nos lugares que precisam estar, né? As famosas caixinhas, As né? famosas caixinhas. Então, a ritualidade, ela faz sentido. Tem começo, meio e fim. E nesse aspecto, a forma de espiritualidade que existe hoje, ela acaba gerando um confronto com essas caixinhas do homem, né? Por quê? Porque nós vivemos um tempo de espiritualidade muito subjetiva. A espiritualidade em si tem a sua subjetividade, né? Mas ela é muito subjetiva. Então, para muitos homens, desenvolver uma espiritualidade profunda, desenvolver uma espiritualidade verdadeira e real, e que eu chamo da espiritualidade bíblica, né? Muitas vezes você vai encontrar algumas tensões. Mas tem um lado positivo dessa ritualidade. Agora, também tem um lado negativo, são dois gumes, como eu disse, né? O lado negativo é achar que essa ritualidade dá conta. Sim. De achar que essa ritualidade responde a todas as questões. Porque como nós somos mais lógicos, então nós precisamos que algumas coisas elas estejam muito claras. Né? A gente não sabe lidar direito. Por isso que a dificuldade, muitas vezes, do homem entender a sua esposa, por exemplo. Sim. Poxa, eu não estou entendendo o que você está dizendo, eu não estou entendendo, né? Porque às vezes são outros códigos, são outras formas. Principalmente com a esposa, né? Entendeu? São outras categorias de comunicação e tudo Uhum. mais, né? Então, a gente brinca lá com os rapazes que a gente tem relacionamento lá na igreja e tudo mais, né? E fala assim, não, ela tem razão. Não importa o que... Não, elas têm razão. Sempre tem Então, razão. é isso aí. Então, desenvolver essa espiritualidade precisa desse ritualismo, mas ele não pode descaracterizar a própria formação humana, porque ele é homem, mas ele tem uma formação humana que deveria olhar mais para Cristo, olhar mais para Jesus e entender que, como disse Blaise Pascal, né, no passado, o ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. E às vezes o homem, ele separa a espiritualidade desse buraco que ele tem dentro dele.
Sim. Então ele fica na ritualidade ou no ritualismo e ele não preenche de verdade esse buraco que existe dentro dele, que é um buraco que busca relacionamento. Porque no ritualismo, você não vai encontrar necessariamente o relacionamento. Você vai encontrar a forma, você vai encontrar os passos. Mas relacionamento é um negócio que acontece dentro da gente. De dentro para fora. É de dentro para fora. E existe uma dificuldade do homem, inclusive, a gente também falava um pouco disso fora do ar, com os próprios relacionamentos, sabe? Com um amigo, com um colega. Então já existe essa dificuldade. Imagina quando envolve o ritual, o ser espiritual, né, que representa, né, Jesus Cristo. Eu acho que é mais difícil ainda. Porque justamente por conta da subjetividade, né? Há uma subjetividade. Essa subjetividade é para quem olha do lado de fora. Ah, mas como que você sente isso? Como que você sente aquilo? Né? Alguém fala assim, poxa, Deus falou comigo. Mas como Deus falou com você? Você ouviu aqui? Você ouviu? Né? Então, muitas vezes, você tem essa subjetividade. Por outro lado, o fato de ter essa subjetividade pro lado de fora não pode tirar a realidade do lado de dentro. Eu entendi, eu compreendi. Vou dar um exemplo, né? Quando os meus filhos eram pequenos, e aí vem aquela ideia, bom, como serão, como eles se tornarão, como eu irei criá-los, eu quero que eles conheçam a Deus, eu não quero só que eles me imitem, eu quero que eles conheçam a Deus. Então eu fui orar a Deus por eles. E falei assim, Senhor, só pode me dar uma palavra sobre eles? E aí Deus me deu uma palavra sobre eles. Aquela palavra tranquilizou o meu coração nas minhas ansiedades. Compartilhei com a minha esposa à época. E todas as vezes que eu ia orar pelos meus filhos, baseado naquela palavra que Deus havia me dado, falado ao meu coração, me levado para as Escrituras, para a Bíblia, cara, aquilo ficou marcado para mim. Tantos anos depois, eu vejo os meus filhos hoje e um tem 35, outro tem 34, obviamente, estão na formação da família deles e tudo mais, as filhas deles, etc. Eu lembro lá de trás, falo assim, mas o Senhor falou que isso ia acontecer. Sim, né? Da palavra. O Senhor falou, a palavra não volta vazia. Então você tem o ritualismo, né? Então a gente chama de liturgia. Sim. A gente tem a nossa liturgia, mas a gente não pode ter uma liturgia tão fechada, Eliabe, que nos impeça de perceber Deus nas nuances do Deus que fala de outras formas que não naquele ritual. Sim. Então a espiritualidade é relacionamento. E se o homem tem uma dificuldade desse relacionamento horizontal que você falou, quanto mais no relacionamento vertical. Se naquilo que é objetivo, aqui é uma relação objetiva, estamos conversando, Sim. Eu sei seu nome, você sabe meu nome e tudo mais, nos conhecemos há algum tempo, você me ouviu, você tem coisas objetivas, né? Se a gente não investe, mas quem é de fato o Albert? Quem é de fato o Eliabe? E tal, como que é? Que time você torce? Que comida você gosta? Você vai estreitando o relacionamento? Se do ponto de vista horizontal muitas vezes é difícil, que dirá do ponto de vista vertical. Então, a espiritualidade, para o homem, ela precisa ser tão relacional quanto qualquer outra coisa. Quanto o relacionamento que ele tem com o seu trabalho, o relacionamento que tem com o seu carro. Então, vamos pegar carro, trabalho, para o homem, sempre tem aquele negócio, né? Opa, super importante, né? Dá uma importância para aquilo, né? Exatamente. Então, imagina, com Deus... muito mais ainda, né? Que é dizer, peraí, ele é o ser que me conhece. Então eu também posso me reconhecer nele. Já que ele me conhece, o que ele tem a dizer a meu respeito faz eu me reconhecer também, sabe? E quando o pastor comentou, e aí na apresentação, e falou sobre a mentoria para jovens pastores, claro que a gente não generaliza, mas como que o pastor tem percebido esses novos pastores, assim... existe essa autenticidade de relacionamento, de espiritualidade, ou é algo
eu não sei se pode ser, eu não digo ensinado, mas que precisa ser conversado, que precisa ser maturado dentro desse pastoreio, É. né? Uma das coisas que a gente faz na mentoria é justamente iniciar na espiritualidade. A ideia é como tem sido o seu relacionamento com Deus, né? E aí você tem a questão do tempo que é dedicado para isso, o tempo de qualidade, mas também as percepções, né? O entendimento de quem ele é naquele momento aonde ele está. Então, isso de fato é tratado. Mas tem uma coisa que você comentou nessa relação que eu acho que é bem significativa de dizer, que é o fato de que a gente está relacionado, às vezes, com o trabalho de Deus e não com o Deus do trabalho. Olha como é importante, nos mínimos detalhes. Exatamente. Ah, não, Deus me chamou para fazer isso. Então você vai, você acontece, você sobe, você rala pra caramba, você transpira e tal. Mas aí isso te afasta muitas vezes do Deus do trabalho. Então eu sempre digo que mais importante que o trabalho de Deus é o Deus do trabalho, porque sem o Deus do trabalho, você não vai fazer bem e direito o trabalho de Deus. Boa, importante, né? E receber isso durante a formação, ter essa clareza dessa profundidade, vai muito de encontro com essa proposta, né? De como o homem se relaciona, de como o homem manifesta essa espiritualidade, até porque quando nós falamos disso, né, tem aí uma questão: o que Deus procura, né, se existe uma resposta, né, mas o que Deus procura em um homem que deseja crescer? Eu acho que o relacionamento responde isso, né? Sem dúvida. E relacionamento, ele é desenvolvimento, né? Uhum. Eu estava escrevendo uma breve devocional, eu mando uma devocional para os membros da minha comunidade, semanalmente, 2, 3 vezes por semana. E eu estava escrevendo uma hoje, baseada em Efésios, capítulo 4, versículo 27, que diz assim, que crescei em Cristo, que é o cabeça, falando a verdade em amor. Então, eu estava falando sobre crescimento, que é a sua pergunta. Como que é esse crescimento? Né? A gente tem uma referência no crescimento. A espiritualidade bíblica dos discípulos de Jesus é uma espiritualidade que olha para Jesus. Então, eu costumo dizer, Eliabe, que nós podemos ter muitas referências, mas apenas um modelo. Sim. Jesus é o único modelo. Eu posso me referenciar nesse, naquele outro. E essas referências me darão partes, né? Eu me lembro uma vez, eu era muito jovem e eu não era nem estudante de teologia, não era nem seminarista, mas eu ouvi uma palestra de um pastor que não está mais entre nós, está no céu agora, reverendo Jorge Canelhas. E ele disse assim: se você quer ser bom em alguma coisa, se aproxime daquele que é bom. Se você quer ser bom em pregação, se aproxime em quem sabe pregar bem. Se você quer ser bom de oração, se aproxime em quem ora. Se você quer ser bom em aconselhamento, se aproxime de quem aconselha. Então eu vou ter que me aproximar de um monte de gente. Sim. Porque ninguém é bom em tudo. Mas Jesus é um modelo. Poxa. Então, se Jesus é um modelo, a oração, o aconselhamento, a pregação, etc., eu vou encontrar tudo nele. Então eu preciso, na minha espiritualidade, entender, não colocar outros ídolos. E nós, aí não só o homem, mas de forma geral, o ser humano, ele elege ídolos, mesmo sem parar para pensar que aquilo se tornou um ídolo para ele, né? E aquele ídolo fica alojado no seu coração, no lugar que é de Deus. Sim. Totalmente. E aí, cara, não vai ter jeito. Ele vai se perder na sua espiritualidade, porque ele vai ceder aos ídolos e não ao Deus da Bíblia, ao Deus de verdade. Isso até me fez lembrar, pastor, de uma máxima que a gente ouviu muito tempo, por muitos anos, assim, sabe? Consequentemente, até exaustivamente, sobre os relacionamentos 360 graus.
Então, eu acho que essa lógica do coaching, por exemplo, que vai indicar, olha, você é a média das pessoas que você anda. Eu entendo que isso é real, Uhum. que isso tem uma relevância, que isso é importante, só que parece que falas como essa começaram a tomar um lugar de justamente olhar para o modelo principal que é Jesus Cristo. Uhum. Aí a gente fica buscando as pessoas que estão acima, as pessoas que estão aqui na nossa horizontal, aquelas que a gente muitas vezes se sente, o ego até se sente, ah, não, ali eu vou ajudar, Uhum. né? Por essa máxima do relacionamento 360 graus e esquece de buscar o modelo, Uhum. né? Eu não sei se isso tem interferido, essa lógica de coaching, de olha, tanto que a gente vê lideranças às vezes rasas espiritualmente, mas na frente de megas ministérios. Impressionante, né? É impressionante como não há profundidade nessa espiritualidade, mas há uma influência pobre daquilo que tem se dado conta do sucesso, né? Então, eu sempre penso que o oposto, não sei se o oposto ao sucesso, mas a gente deveria questionar o sucesso com significado. Sim. Então, você quer ter sucesso, uma vida de sucesso ou uma vida de significado? É claro que uma vida de significado te conduz ao sucesso, mas não esse sucesso que é das grandes multidões, Da evidência. da sobre... evidência, né? Eu estava assistindo um filme com a minha esposa essa semana que passou, Um Homem Melhor, se eu não me engano, que é a história de um cantor britânico chamado Robin Williams. E é bem interessante esse filme, porque ele é um grande cantor, ele tem um grande sucesso, mas ele não liga para tudo aquilo. Por quê? Porque o relacionamento dele com o pai dele estava comprometido. Sim. E o pai dele era o empresário dele. Então, com a relação comprometida, não tinha o significado Não que ele... tinha o significado, embora ele tivesse grande sucesso. E aí, quando ele escreve a música Quero Ser um Homem Melhor, ele fala na música, ele fala assim, Deus, eu estou fazendo o meu melhor, eu já fiz tudo que eu podia, eu quero ser um homem melhor. Mas como que eu faço isso? Por quê? Porque você tem as referências, mas perde o modelo. Sim. Entendeu? Totalmente, né? Porque justamente por conta disso, você vai buscando e acaba esquecendo do modelo que é Jesus. Muito interessante. E essa disciplina, sei lá, assim, eu tô dando algumas nomenclaturas, mas o pastor pode... Não, né? tranquilo. Essa disciplina espiritual, se a gente colocasse, fizesse o contraponto com a intimidade verdadeira, porque uma coisa é termos a disciplina, né? Uhum. A disciplina muitas vezes não vai levar à intimidade verdadeira. Às vezes a gente tem a disciplina porque foi ensinada, porque o ritual nos promoveu essa disciplina. O pastor enxerga que homem faz mais isso do que mulher? Tem ali uma diferença em relação a essa... o homem é mais... Eu não digo mais disciplinado, mas ele segue a disciplina espiritual, só que ele não consegue construir intimidade verdadeira, às vezes, como é uma facilidade de mulher, por exemplo, ou isso independe de gênero? Eu tendo a concordar com você por causa... porque, por exemplo, intimidade se dá quando todas as nossas vulnerabilidades estão à mostra. Aí o problema, porque o homem não quer ser vulnerável. Exatamente. E eu diria não apenas que não quer, mas a sociedade não enxerga bem um homem que apresenta suas vulnerabilidades. Uma construção cultural. Tem já. uma construção cultural, tem uma construção social, tem uma construção também na própria relação familiar, né, nessa construção toda. Porque, só que diante de Deus, nós somos totalmente vulneráveis. Não tem como. Quando Adão e Eva pecam e eles se escondem, Deus os procura. E quando
Deus os encontra e fala assim, mas onde você estava? Por que você estava escondido? Né? Ah, porque nós estávamos vulneráveis. Ou seja, nós estávamos nus. Uhum. Nós estávamos vulneráveis. Sim. E esse foi parece que o grande problema de Adão, assim, né? É perceber isso, falar isso. A gente até, o pastor relembrando, né, do que está escrito mesmo, parece que a gente até sente esse peso, né, quando ele fala, porque nós estávamos vulneráveis, né? Uhum. E isso acaba, eu acho que também, desaguando naquela questão, e eu ouvia muito isso dos meus avós, por exemplo, né? Na época dos meus avós, sobre a referência dentro da igreja, mais uma outra pessoa dentro de casa. Eu lembro que Uhum. existia, e claro que hoje a família conversa sobre isso, não com peso, porque era uma época diferente, mas como, por exemplo, meu avô tinha algumas condutas dentro da igreja do homem perfeito, do homem correto, mas com os filhos existia uma rigidez, algo mais, sabe? Que às vezes até beirava um pouco a grosseria, né? Uhum. Uhum. Como que o homem lidar com essa relação do que ele é dentro da igreja, no ritual, e o que, que ele tem que ser ali para as pessoas que estão mais próximas, porque parece que na cabeça do homem é o inverso, né? Aqui eu preciso me mostrar menos vulnerável e aqui já me conhecem, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa intimidade, ou tudo isso é uma questão de querer ser homem também, né? Eu acho que a gente precisa ter coragem de não usar máscaras. Show para homem. Para homem isso é É, quando Deus me chamou para ser pastor, eu tinha uns 16 anos de idade. Primeira vez que eu ouvi, depois teve um processo e Deus foi me afunilando, né? Foi me apertando até o dia que, ok, não tem mais como resistir ao teu chamado. Mas eu lembro que eu coloquei a seguinte questão para Deus: Deus, eu não posso ser pastor. Mas por que você não pode? Porque aí eu tinha um pastor à época, homem de Deus, que ele tinha um estereótipo que eu falava assim, eu não vou ser que nem esse cara. Né? verdade. Eu tô falando do cara agora porque ele já morreu, porque se ele fosse cara, eu falei, não, você tem que me chamar de reverendo. Entendeu? Para ver como que era, É, né? então, e aí eu me lembro que Deus falou assim, mas eu não chamei você para ser ele. Eu chamei você para ser você. Em outras palavras, não use máscaras. E aí eu lembro que eu entrei eu falei assim, então vamos fazer um acordo, Deus. Ok, vou atender seu chamado, né? Como se eu pudesse negociar, mas beleza. Naquela época eu não entendia Sim. muita coisa. Mas eu quero continuar jogando videogame. Atendo, mas com uma condição. Que o- Entendeu? Então, porque é engraçado isso. No homem, é, embora ele queira usar máscaras muitas vezes, então aqui eu sou tal, ali eu sou tal, aqui tal, tal, mas e queira esconder as vulnerabilidades, isso o deixa menos humano. E Sim. menos humano, eu diria, categoricamente falando, menos homem. Porque a nossa humanidade nos mostra quem a gente é de verdade, né? E é interessante, quando eu sempre brinquei com os meus filhos quando eles eram pequenos, mas eu era o pai, então você tem que trabalhar, você tem que fazer e Sim. tal. Aí você pega um pouco mais no pé, assim, assim, assim e tal. E agora eu tenho duas netas, né? Sim. Aí agora Cara, é totalmente nossa, diferente. é O total. tempo, a dedicação. Exatamente. Ó, hoje mesmo eu postei no meu Instagram uma, uma, uma foto que eu tô com uma delas, né? Ela tem 6 meses de idade. Aí eu coloquei a foto, ela séria, e eu olhando para ela dando risada, né? A gente tava na igreja, tava saindo da igreja, então ela tava lá toda agitadinha, eu com ela no colo, e aí eu coloquei assim numa legenda: vamos ter uma conversa séria, olho no olho, né? Só que eu tô dando risada. Falei, mas é Aham. séria a conversa. A verdade é que, por exemplo, um avô não tem vergonha de mostrar que ele é avô. Sim. Um pai, às vezes, pode ter vergonha de mostrar que ele é pai. Meu.
Que coisa. E por quê, né? E eu tô me identificando porque às vezes a gente vem com isso, né? Uhum. Com esses sentimentos. Que é o que você comentou do seu avô. Então, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na verdade, a gente acaba cumprindo papéis, né? E tudo bem, não tem problema eu cumprir papéis. E papéis exigem que você tenha determinadas posturas. Mas não que ao cumprir determinadas posturas você deixe de ser menos humano. Deixe de ser menos você. Sim. Nós caminhamos um pouco da espiritualidade e creio que a gente está até. Porque tá tudo muito ligado ali, né? Sim. E principalmente no aspecto homem. E aí a gente já tá entrando um pouquinho na questão de liderança. Uhum. Porque essa vulnerabilidade, essas posturas diferentes, né? Aqui é o local que eu preciso demonstrar isso, aqui já é uma outra conduta. E a liderança hoje está muito construída sobre essa referência, sobre essa. Tem que ser alguém relevante, não tem que ter essas características. Só que como a gente relaciona essa liderança desse tempo nosso atual com a liderança de Cristo que foi servo, que serviu? Uhum. Porque eu acho que isso também hoje tem sido trocado, né? Sim. Principalmente, como eu já falei antes, essa era coaching, que tudo tem que ter ali uma exposição, tem que ter uma atuação totalmente diferenciada para visualizar em nós o líder que nós somos, né? Mas como que relacionar essa liderança forte com a liderança de Cristo, que foi uma liderança que passeou totalmente pela servidão? Uhum. Eu entendo que o relacionamento é você entender o propósito. A liderança de Jesus fica muito evidente no cumprimento dos seus propósitos. Ele chega em João capítulo 17, está registrado, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me confiaste para fazer. Então, ele é a não distração. Eu não perco tempo com isso, eu não perco tempo com aquilo. Eu não me deixo seduzir por isso, nem me deixo seduzir por aquilo. Eu sou aquilo que eu preciso ser no tempo que eu estou. Então, quando você tem essa liderança, que eu não chamaria de forte, mas eu chamaria de firme, uma liderança firme, que tem foco, que tem propósitos, que sabe por que sim e também sabe por que não. Então, quando isso acontece, eu me dedico a fazer o que eu preciso fazer. Então, ser servo é porque eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Sim. Entendeu? E dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para o Senhor Jesus, a gente não pode se esquecer de uma coisa. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana. Ou seja, e depois Hebreus, isso está em Filipenses, depois Hebreus vai dizer o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, enquanto homem, também vivenciou as nossas fraquezas. Sim. Então, é a humanidade sendo estabelecida como esse chão de fábrica no qual a gente está andando. Vai construindo. E, ao mesmo tempo, o propósito como sendo aquilo que me deixa firme. Então, Jesus disse não muitas vezes. Né? Chega lá o jovem rico e fala assim: Senhor, como que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus pergunta: você tem feito isso? Isso? Já tenho feito desde que eu sou criança. Então uma coisa te falta. Isso é uma liderança firme. Sim. Né? Vende tudo que tens, dá aos pobres e me siga. Aí ele não segue, fala assim: então você vai ficar aí, filho, porque eu não vou... Porque mexeu aonde, né? E eu não vou negociar os valores, eu não vou negociar os princípios, eu não vou negociar a vontade do Pai para quem eu vivo. E a gente acaba negociando. Né? A gente olha para Jesus e a gente, de repente, as pessoas dizem assim: não, mas Jesus ama. Né? Um tempo atrás teve uma discussão aí na internet, e aí eu vi um desses caras de internet que não sabe nada de Bíblia, mas ele sabe, não, vocês evangélicos precisam fazer como Jesus, amar. Ok. Amar, então, amar é abrir mão de critérios? Amar é não ter princípios? Amar é não valorizar o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro? Na verdade, o amor de verdade tem critérios. O amor de verdade não abre
mão daquilo que é verdadeiro, né? E essa é uma liderança forte, mas é humana. Sim. Porque para esse jovem, quando Jesus dá todas essas características, ele diz uma coisa. Ele olha, né? Marcos diz isso, e o ama. Olhando para ele, o amou e disse, uma coisa te falta. Então, as duas coisas, elas não são incongruentes. Elas não entram em choque. Pelo contrário, elas se harmonizam. Só que eu tenho uma base, eu tenho um critério. Então, eu posso, sem dúvida, viver a minha humanidade real, verdadeira, né? Colocar diante de Deus as minhas fragilidades e ser fortalecido nessas fragilidades por Ele, porque não é ser fraco. Sim. Não é ser fraco, porque é ser forte, mas não abrir mão de critérios, porque eu sou firme. E isso tem se perdido, né? Na atualidade, um dos pontos principais do que não dizemos era justamente falar sobre essas vulnerabilidades, sobre o sentimento, mas sem perder essa questão da firmeza do homem, né? Eu acho que isso tem acontecido de forma muito também exacerbada dentro da igreja, dentro de muitos locais, e eu não sei se isso é para onde a sociedade tem caminhado, e aí tem como que eu posso dizer? Na verdade, acho que eu percebo homens com medo dessa firmeza, de exercer essa firmeza, e aí isso tem comprometido não só o posicionamento dele com relação a determinados assuntos, mas o posicionamento dele dentro de casa, no trabalho, na igreja, na espiritualidade, porque ele tem enxergado que talvez o homem da sociedade contemporânea é um homem mais sentimental, o homem mais adepto a todas as outras coisas, né? Eu acho que isso tem entrado na igreja de uma forma... Pois é. Eu concordo com você, você tem razão. As pessoas estão confusas, porque quando você deixa de olhar para o modelo, você se perde. Sim. Não tem como. Aí como você não tem modelo, você procura referências, e a gente não tem grandes referências nos dias de hoje, né? A gente escasso. Não tem. São muitos, bem escassos. E ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que fica massificando a ideia da questão da brutalidade. Você não precisa ser bruto, você precisa ser firme. Então, você é muito bruto, então você tem que ser mais sensível. Não, você não tem... Você pode ser até sensível, mas você não precisa ser frágil. Exato. É esse o ponto dessa diferença. Entendeu? Então, eu não sou frágil. Eu tenho uma sensibilidade aguçada. Eu fiz pedagogia, né? Boa. Eu fiz pedagogia. Tem que ter um pouco dessa, né? Aí eu lembro que quando... Eu queria fazer sociologia, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu consegui o curso de pedagogia, que eu podia fazer numa boa instituição e sem pagar. E aí na grade curricular tinha um monte de coisa lá que eu... Tinha sociologia, tinha psicologia, tinha algumas coisas que... E eu achei sensacional, né? Mas aí as pessoas... Mas a pedagogia é para quem vai trabalhar com criança. Essa era a ideia de que as pessoas pensam, né? Essa é a construção social. Mas você vai trabalhar com criança? Eu falei assim, não vou trabalhar com criança, mas também vou trabalhar com criança, porque o pastor da igreja também está em contato com as crianças. Mas aí eu descobri que a pedagogia, ela assim como outras ciências, ela tem ramificações, né? Então, foi muito legal. Mas o que eu queria trazer quando eu falo sobre isso é porque a pedagogia é uma turma eminentemente de mulheres. Sim. Então tínhamos eu e mais 2 homens na turma. E 40 mulheres. E foi muito engraçado, porque, falava assim, né? Aí você faz amizade. Teve uma em específico que ficou muito amiga minha e da minha família, da minha esposa. Eu me tornei amigo do marido dela, então a gente se aproximou e tal. Até viajamos juntos. E aí... Eu me lembro que foi muito complicado para mim ver algumas coisas na sala de aula das meninas. Falei, pô, mano, a gente veio para estudar, cara, mano, que é isso? Para com isso, para com aquilo.
Mas aí você começa a entender um pouco do universo feminino, né? Porque é outro universo, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer e entender por que Deus cria homem e mulher. E como no casamento isso vira complementaridade. Sim. Entendeu? Então, quando o homem, ele se reconhece como homem e entende os seus papéis, mas ao se unir com a sua mulher, entende minimamente esse outro universo e começa a perceber que papel é esse que ele desenvolve aqui e que papel é esse que ela desenvolve aqui, aí você desenvolve, de fato, uma humanidade um pouco mais completa, que tem sensibilidade e, ao mesmo tempo, tem firmeza. Tem firmeza. Interessantíssimo, interessantíssimo, porque os conflitos e os motivos de não compatibilidade hoje estão muito banais, não é? Uhum. É pouca coisa. Eu acho que essa compreensão precisa ser incentivada nos casamentos, nos relacionamentos para homens e para mulheres, para Sim. que eles consigam entender esses papéis, né? Exatamente. E entender que Deus fez assim mesmo para essa complementaridade. E isso é extremamente saudável. Porque o complementar não é complementar porque são iguais. Se complementam porque são São diferentes. diferentes. Porque um tem e o outro não tem e vice-versa. É a mesma máxima de equipe, né, de trabalho. A gente forma uma Exatamente. equipe pensando em talentos, em habilidades diferentes, né? Não é um mesmo perfil que você seleciona para ter ali, né? Por isso, Eliabe, que essa questão, por exemplo, da masculinidade, que acaba se tornando uma masculinidade tóxica, faz com que o homem ele não consiga entender até onde vai o seu papel, até onde vai o papel da sua esposa, por exemplo, ou de quando você tem filhas, no caso, né? Até onde, como que isso se dá, né? E aí ele precisa falar assim, ó, pô, quem manda nessa casa aqui sou eu. Sempre existe, né? Entendeu? E Aham. aí você quer fazer na força, Sim. na força. E talvez, eu acho muito interessante a ideia de que o que não dizemos, né? Por quê? Porque tem coisas que o homem não diz. Eu tive 2 meninos, né? Quando eles começaram a passar pela fase da pré-adolescência para adolescência, e aí eu percebi que eles não eram mais as crianças, quando um dia eu quis tratá-los como crianças. E não foi possível. Não, impossível, né? E tal. E aí, você tinha um monte de testosterona ali, né? E tal. Aí você chega e fala, não, mas quem manda nessa casa aqui sou eu, né? E aí você percebe que a voz do lado de lá também tá engrossando. Sim. Entendeu? E que a sua postura é uma postura de ignorância. No meu caso, naquele momento, era uma postura de ignorância. Até que quando eu vi o resultado daquilo, eu parei e pensei, peraí. Eu não tenho mais crianças aqui dentro de casa. Eu tenho homens. Então eu preciso tratá-los como homens. A minha conduta precisa ser diferente. E aí, porque quando eu passei a tratá-los como homens, eles entenderam que eu também era um homem, e não era só o pai. Sim. E como isso, pastor, é importante, porque eu acho que todo mundo passa por essas situações dentro de casa. O pastor vai falando e eu vou me trazendo à memória dos pequenos conflitos, às vezes, entre os pais, e você tem, parece que uma chave que vira em algum momento. Mas até então você tem ali o respeito, o temor, o medo até, né, das situações que vão acontecendo, mas existe um dia do basta, né? Eu lembro que uma dessas situações, hoje a gente até fala, né, conversando, eu converso com meus pais sobre isso, a gente dando risada, mas de dia de uma confusão, de uma briga, e aí de fato você fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu lembro a expressão do meu pai, como ele olhou assim, sabe, indignado, poxa, não, meu filho interferiu aqui,
Eu acho que é essa frase mesmo, que ele Uhum. deve ter falado assim, poxa, ele não é mais um menino, né? É isso É mesmo. um É homem. um homem. E se relacionar dentro desse ambiente familiar precisa também ter toda uma maturidade. Exatamente. E por isso que é liderança. Então imagine esse pai, que não é mais pai de criança, não é pai de menino, mas é pai de um homem. Como é que ele vai desenvolver a sua liderança? Como é que ele desenvolveu a liderança até agora? E aí é muito legal quando você tem essa capacidade de refletir, de pensar e de mudar e dizer o seguinte: bom, a partir de agora minha liderança tem que ser de uma outra forma, Com outras com estratégias. outras estratégias, entendeu? E aí eu posso pensar que a gente pode aplicar isso, a gente pode aplicar na família, mas eu posso aplicar no meu ambiente de trabalho. Que tipo de liderança eu desenvolvo ali, Sim. sabe? Que tipo de liderança eu desenvolvo na comunidade de fé a qual eu participo? Entendeu? Eu sou um cara ríspido, sou quase um déspota, que essa igreja sou eu, pastor, e a última palavra é minha, ou a última palavra é de Jesus, a última palavra é do Esse Senhor, senhor. Exato, entendeu? né? Na qual então eu também sou pastor e também sou liderado. Sim. E aí, aproveitando que a gente caminhou até pra gente tentar falar um pouquinho, porque o tempo passa muito rápido, É, eu viu, nem, eu pastor? nem vi, eu nem Não, vi. tá seguindo aí. Vamos, passa rápido. A gente falou da espiritualidade, da liderança, e aí, para fechar um pouco esse bloco, a gente falar da influência, porque eu acho que tem toda essa passagem e Uhum. falar de como o homem também influencia. Mas antes disso, tem algum grande desafio que o pastor já passou, sabe, que enfrentou como líder? Uhum. E tudo bem, seja na casa, mas na Uhum. comunidade, no trabalho com a igreja, assim, e que Deus te ensinou, sabe, uma lição. é, Sabe, grandiosa dentro dessa questão de liderança Uhum. mesmo? Cara, em 30 anos de ministério, a gente vive Muito. 50 milhões de experiências, né? Mas, considerando a minha personalidade, considerando a minha trajetória com Deus, talvez as experiências mais complicadas foi na hora de dizer o seguinte: é por aqui que a gente tem que ir. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade não apenas de levar pessoas para algum lugar, mas de levar pessoas para o lugar que Deus quer, Isso é maravilhoso. entendeu? Então, porque eu poderia escolher qualquer lugar, né? Quando eu descobri que a minha palavra tinha um peso, por eu ser pastor, por eu usar o púlpito, e saber que existiam pessoas que faziam, mesmo que eu não quisesse, faziam coisas muito mais por aquilo que eu falava do que por aquilo que a Bíblia dizia. Ainda que eu sempre procurei ser fiel na exposição das escrituras, é Deus que está dizendo isso. Então eu chegava no púlpito e falava: ó, Deus está dizendo isso. Aí alguém falava: ó, o meu pastor falou isso. A primeira chegada geralmente é essa, né? Olha, eu ouvi o meu pastor pregou isso e isso. Exatamente, né? Então, eu fiquei... E cada vez que eu tinha que tomar uma decisão, né? Então, por exemplo, lembrando recentemente, né? Quando eu tive que sair da igreja que eu pastoreei durante 10 anos, que foi inclusive a época que a gente se conheceu, que eu estava numa igreja e Deus falou assim: agora eu quero que você saia daqui e vá para tal lugar. Aí eu tinha que liderar minha família. Aí eu chego, tava tudo bem estabilizado, tinha lá uma zona de conforto, tudo ok. Aí então eu chego para minha esposa, chego para meus filhos e falo assim: olha, eu não vou mais permanecer aqui. Mas por quê? Porque eu tô entendendo de Deus. Eu falei: mas como assim você está entendendo de Deus? A subjetividade. Eu falei, Exato. tal. Então eles têm que confiar em mim, e eles confiaram. Só que esse processo de transição foi muito difícil. Foi muito difícil. E muitas coisas tiveram que ser, muitos pingos tiveram que ser colocados e eu tive que reaprender algumas coisas. E eu me lembro, nesse processo todo, porque eu estava terminando um mestrado na área de educação. Aí eu tinha construído o caminho na minha cabeça. Eu falei assim: bom, É assim que vai é assim que acontecer. vai acontecer. Então, termino meu mestrado, então eu vou começar a dar aula aqui, vou começar a fazer um projeto de pesquisa ali, e aí isso aqui vai entrar recurso daqui, entrar recurso dali. Cara, todas as portas se fecharam.
todas as portas se fecharam. E tipo assim, eu tava confiando, embora eu tenha saído da igreja segundo a direção de Deus para fazer aquilo que Deus queria, mas eu queria chegar naquele lugar pelo meu caminho. Sim. E não pelo caminho de Deus. Pela sua força. Exatamente. Né? E aí eu olhava pro meu currículo e falava assim, pô, meu, você tem esse aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, seu currículo, pô, qualquer porta vai se abrir para você. Mentira. Não foi isso que aconteceu. Mentira. Ó, Deus ensinando ali. Mentira. E aí, todas as nossas reservas se acabando, financeiras se acabando e tal. Aí a minha mulher chega para mim e fala assim, Albert, lembra que você falou que ia acontecer isso, 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 isso? Não aconteceu nada disso. O que você tem a me dizer? Nossa, se eu ouvisse de verdade, eu já travava ali e já falava, eu não sei o que eu faria. Não, mas algo aconteceu antes para eu ter o que dizer, porque eu também me travaria. Eu também travaria. Olha o peso da responsabilidade. Cara, você já viu falar na Edmeia Williams? Já. Então você sabe de quem eu tô falando. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Isso foi 2010. Eu não sabia quem ela era. Aí eu tava tomando um café com a minha esposa numa padaria aqui em São Paulo. Aí entra um pastor amigo meu. Ô, Albert, você tá aqui, tal. Um cara super amigão mesmo. Pô, você tá aqui, que legal, tal. Cara, a Edmeia Williams tá lá na minha igreja. Você conhece a Edmeia Williams, né? Eu falei, aham. A gente faz isso, né? Sei lá que é Edmeia Williams. Nem eu já ouvi falar, já. Assim, pois ela vai falar lá na minha igreja, tal. E eu tô procurando uma boa igreja para ela falar na quinta-feira. Você conhece uma boa igreja? Fala assim, conheço a minha. Né? Eu tinha saído da onde eu estava e estava ajudando um pastor numa outra igreja, porque a esposa dele tinha falecido. Então eu estava cuidando nesse período de luto dele. Mas eu não era o pastor da igreja, eu estava como um colaborador. Mas nesse processo, falei assim, então tá bom, então quinta-feira Edmeia Williams vai lá e tal. Foi aí que eu conheci Edmeia Williams. E aí, naquela quinta-feira, ela disse assim, e isso eu não me esqueço, né? Ela disse assim, quando os seus planos dão errado, é porque são os planos de Deus que estão entrando em processo. Aí quando a minha esposa me perguntou, aí eu falei assim, quando os nossos planos dão errado... São os planos... Ela tinha estado também lá no culto, né? Com a Edmeia, e Deus tinha falado com ela também. Ela, são os planos de Deus. Falei assim... Ela não tinha mais o que falar, né? E de fato eram os planos de Deus, né? E foi muito louco todo esse processo. Que as nossas fragilidades estavam diante dele, que as minhas fragilidades estavam diante dele. E até as minhas arrogâncias, né? Com certeza. E as minhas arrogâncias, os meus achismos. Então, Deus foi trabalhando. Então, acho que um exemplo de liderança eu tive que liderar minha família num processo no qual Deus foi me desconstruindo também. Embora eu tivesse muito a oferecer humanamente falando, e Deus estava dizendo, mas eu não quero te usar por causa dessas coisas que você tem. E às vezes a gente acha que sim. É a nossa, né? Eu falei com certeza justamente pela nossa arrogância, né? O nosso exatamente. E a última vez, o último exemplo foi mais recente, porque a igreja estava se desenvolvendo, crescendo, e a gente estava num lugar bem simples, bem módico, mas que estava ficando insuportável para a quantidade e as pessoas me pressionando. Mas a gente não vai mudar, pastor, a gente vai... Cara, mas mudar em São Paulo, qualquer lugar, é muito dinheiro, a gente não tem recurso, aquele negócio todo. E aí eu comecei a orar e pedir ajuda para Deus e falei assim, o senhor precisa me dizer o que eu faço. Então você vai falar assim, você fala assim, olha, nós vamos para um lugar que cabem tantas pessoas, que fica... que tem mais conforto, que tem estacionamento, que tem isso. Vai... Tá bom, senhor. Onde que é? Falei assim, você só diz isso. Poxa. Ó Deus, não pode facilitar um pouquinho, porque... Cara, mas foi isso que eu fiz. Eu obedeci.
Fala assim, gente, eu quero dizer que nós vamos mudar para um lugar assim, 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 assim. Só que eu não sei onde é. Aí o pessoal, no primeiro momento, dá risada e depois fica nervoso, né? Eu primeiro fiquei nervoso, depois dei risada. E aí a gente colocou a igreja para orar. E essa foi, de fato, uma decisão pela fé. E a gente orou. Na semana seguinte, o lugar estava lá, que é onde estamos hoje. Poxa. Entendeu? Então, você tem decisões de liderança que são muito claras, mas nem tudo é tão claro. Eu tinha duas clarezas: é para ir, é para fazer isso. Mas como é esse processo? Então, a liderança espiritual, ela passa por esse processo de entender quem Deus é, porque Jesus é o modelo, de saber qual é o seu papel. Então, tira suas arrogâncias e entenda qual é o seu papel, mas de você conduzir pessoas que estão sob a sua responsabilidade. No meu caso, era a minha família e depois uma comunidade com 150 pessoas. E essa liderança, essa condução, traz aí o outro aspecto que nós nos propomos a falar, que é da influência. Uhum. Porque, assim, também existe, eu acho que uma similaridade nas duas coisas, você ser líder e influente, mas eu também visualizo, de certa forma, alguns caminhos diferentes. Você tem a liderança, as tuas decisões, os teus papéis, mas a influência também vai caminhando paralelo a isso, onde todo mundo te observa, as tuas atitudes e como você influencia isso, né? Uhum. Atualmente existe alguma preocupação hoje de como os homens da nossa geração têm se tornado influências e que tipo de influências eles têm se tornado dentro da igreja, dentro de casa? Ah, não há dúvida, né? Não há dúvida, porque nós. Eu entendo que a gente tem pessoas que elas lideram pela força e não pela influência. Sim. Entendeu? Ah, uma das definições de liderança é essa: liderar é influenciar. Agora, como é que se influencia? Você pode influenciar pelo medo. Você exerce força, exerce medo. A gente está no meio de uma guerra. Aí tem alguém que fala assim: ó, eu dou um prazo até tal dia para todo mundo se render. Você tá. Isso é medo, Isso é né? medo, você está provocando medo, terror. Se não fizer isso, eu vou matar todo mundo, vou jogar bomba, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? E é um dos homens mais influentes do mundo. Mas ele influencia por onde? Pelo Pelo medo. medo. Sim, Pelo medo. Correto? Eu sou totalmente. homem. Esse é o meu papel, né? Exatamente. Né? Então, eu entendo que a gente tem essa questão. Ainda que seja muito próximo, eu entendo que a influência, ela tem a ideia de alcance. Até onde o que eu faço está indo? A quem está influenciando, né? Então vamos lá. Quando foi que você comentou que você me viu, me ouviu? Ah, há anos atrás, né? Tem um tempo e depois te acompanhei, mesmo que distante, né? Do relacionamento distante, Aham, acompanhei. entendeu? Então, veja, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu, eu tomo conhecimento e consciência disso quando você me procura e diz: Pastor, olha, eu estou fazendo um projeto assim, você não quer ir lá comigo? Ah, eu conheço você desse lugar, você não sabe quem eu sou, tá, 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 tá. Para mim, isso é influência, Bacana. entendeu? Então, a influência você não sabe qual é o alcance disso, mas você sabe que tem um alcance. Então, eu entendo que quando a gente perde a ideia, quando o homem perde a ideia de que isso tem um alcance, ele se perde e se torna uma má influência. Porque veja, quando a gente pega os nossos filhos, nós somos influência sobre eles. Nós somos aqueles em quem eles vão se inspirar. Então, eles vão reproduzir o que fazemos, reproduzir nossas falas, reproduzir nossos trejeitos, reproduzir nossos costumes, reproduzir nossas ideias. Eles vão apenas reproduzir.
entendeu? E aquilo vai ficar marcado pro resto da vida. Se é uma coisa muito legal, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for, Não vai se desviar dele. não vai se desviar dele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Exato. Então, quantos não são hoje homens que foram marcados negativamente pelos seus avós e pelos seus pais? E hoje eles estão reproduzindo, ou se não estão reproduzindo, eles estão fragilizados por causa dos seus avós e dos seus pais. Então, a influência, ela pode ser positiva ou negativa, ela vai existir. Só que na medida em que eu sei que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a maneira como eu me posiciono, isso gera influência, eu entendo que Deus vai levar isso para muito longe. Tem uma frase que eu aprendi, que eu era seminarista ainda, então eu estou falando, eu me formei em 1994, então deve ter sido em 1993 que eu ouvi isso. Ou 93 ou 94, que foi meu último ano de formação teológica. A frase foi a seguinte, você não precisa se preocupar em ir longe, você se preocupa em ser profundo. Deus se preocupa em levar para longe aquilo que você faz de forma profunda. Uau! Entendeu? Então, eu procuro ser profundo em tudo que eu faço, para a glória dele, né? E consciente de que fazendo com profundidade, isso vai chegar em algum lugar que eu nem sei, talvez nunca saberei, mas Deus vai levar porque é para a glória dele. E para os próximos essa profundidade, né? Quando eu digo próximos, porque Tem gente que tá vendo. É impossível abraçar, né? Uhum. Mas envolve discipulado, relacionamento, Sim. Caminhar junto. Exatamente. Porque você é uma influência inspiracional, Sim. né? Então você está inspirando pessoas. Hoje, por exemplo, um dos meus filhos está na formação pastoral. Então ele se tornará pastor daqui a alguns anos, né? Então, olha a minha responsabilidade. Será que ele quer ser um pastor como eu? Eu nunca perguntei isso pra ele, né? Não sei se ele vai... Quando ele estiver assistindo, né? Quando ele estiver assistindo, quando ele for assistir esse podcast, eu não sei o que ele vai responder. Ele né? pode comentar aí, já deixa o comentário e beleza. Pra ficar registrado, né? E tal. Ou não, né? Não comenta não. Ih, meu Deus, não, mas às vezes o pastor pode surpreender positivamente. É verdade, não, né? Porque é o lado da influência, né? Claro, negativo, que é o risco, mas positivo também, né? Tal. Mas quando a gente está fazendo para a glória de Deus, ela será uma influência positiva. Não que a gente não vai errar, não que a gente não vá se equivocar muitas vezes. Sim. Mas eu gosto muito do texto bíblico lá de Provérbios que diz assim, o Senhor vai endireitando as suas veredas. Então Deus vai corrigindo, né? Vai. Deus vai corrigindo. Isso é uma bênção. Que o homem precisa se mostrar vulnerável, né? Exatamente. Ó, Senhor, eu não sei como fazer isso. Exato. Às vezes isso é o maior problema, né? E aí, olha como passa muito rápido, a gente vai para uma pergunta com carinha de final mesmo. Tá bom. Mas você já falou um pouco, pastor, mas eu preciso perguntar para que fique registrado. A proposta do Que Não Dizemos é justamente a gente falar coisas que muitas vezes nós não falamos no dia a dia ou deixa passar, né? Às vezes a gente tem pessoas à nossa volta, mas que essa verbalização acaba ficando mais comprometida pela rotina, por toda essa agitação. Que legado o pastor Albert gostaria de deixar como homem de Deus aqui na Terra? E aí, eu gostaria que essa pergunta você pudesse direcionar para quem está assistindo a gente, falar para as pessoas que estão à sua volta, a família, a sua comunidade. Eu acho que já deve ter falado em algum momento, mas para que ficar registrado, qual que é o legado que o pastor quer deixar aqui na Terra como homem de Deus? Rapaz, olha, quando eu fiz um mestrado, eu tive uma aula e a professora, ela fez o seguinte, parafraseando a sua pergunta. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide?
Então, aqui jaz, Albert, né? E suposição, tal, né? Então, eu gostaria muito de dizer para as pessoas que estão próximas, que estão perto de mim, que familiares, amigos, igreja, né? Que de ser reconhecido, e talvez esse seja o grande legado, é de dizer o seguinte: não importe como o mundo está vivendo e quantas vezes esse mundo diga não para o evangelho, diga não para a Bíblia, diga não para as escrituras, diga não para Deus. Eu quero ser conhecido como alguém que disse sim para Deus. Amém. E que as outras pessoas também digam sim para Deus, mesmo que isso custe alguma coisa. Porque as pessoas, elas não estão dizendo sim para Deus. Elas estão simplesmente tentando ludibriar, tentando enganar, né? Porque há um custo. O discipulado ainda significa negue-se a si mesmo. Ainda significa isso. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ame a Deus acima de todas as coisas. Então, eu gostaria de ser conhecido, né, ou reconhecido dessa forma. Se alguém dissesse, aqui tem um cara que ama a Deus e que disse sim para ele. Amém. O sim para Deus significa alguns nãos na nossa trajetória. Exatamente. Né? E acho que é isso que tem se perdido, né? Olha, é maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 2 horas, 3 horas direto, mas diz a lenda que o público não aguenta. Eu aguentaria, vai, umas 2 horas desse podcast, vai, você não. Por favor. Pastor, falando de legado ainda dessa construção, compartilhe um pouco com a gente, então, sobre os seus projetos, sobre a ONG principalmente, sobre algo atual que tem acontecido, algo que vocês também precisam lá, e se a gente puder ajudar de alguma forma com a divulgação, esse espaço também está para vocês. Muito legal. Veja, a Macários, que é a nossa ONG, ela existe desde 2007. E @ONG Macários, né? Siga lá, curta, deixe seu comentário. E a gente tem trabalhado com muita dificuldade, obviamente. Fazer o bem no Brasil não é uma coisa simples, né? Sim, desafiador. É desafiador, mas a gente não tem negociado os nossos valores. Então, estamos entrando agora, dentre os projetos que a gente faz, são vários, mas estamos entrando agora na área de esporte. Então, estamos com um time de basquete masculino, aqui da Zona Norte de São Paulo, e participando com eles e tudo mais. São 60 jovens, 60 adolescentes, que a gente está próximo deles e que a gente quer ajudá-los a entender, por meio do esporte, a questão da disciplina, da educação, colocá-los, direcioná-los para a educação formal, talvez terminar o ensino médio, entrar numa faculdade. Então, isso é um projeto grande que requer muitos recursos, a gente quer ter essa possibilidade, né? Então, essa é uma das coisas. Do ponto de vista social, né? Do ponto de vista do meu ministério, a gente ajuda na plantação de outras igrejas, né? Então, claro que tem todo um processo, mas a gente procura orientar, instruir, conduzir dentro desse processo. E eu vou visitar alguns projetos de plantação em alguns lugares da Europa e da Ásia, ainda esse ano, né? E então vai ser um negócio bem louco, que é dispendioso, Sim. mas que ao mesmo tempo é o meu sim para Deus. Deus está dizendo que vai ser muito difícil, né? Ficar muito tempo longe, eu com a minha esposa vai junto, então ficarmos muito tempo longe de nossa família, da nossa igreja, mas é o nosso sim para Deus. Sim. Deus disse, eu quero que você faça isso, então esse é o nosso sim. Então orem por mim nesse sentido, né? Tem alguns projetos aí em mente que ainda não dá para dizer, mas sobretudo pela ONG e por esse projeto de cuidado e pastoreio de novos pastores e plantação de igreja. Com toda certeza, pode deixar. Na descrição do episódio nós vamos colocar aqui todos os arrobas, os endereços. Se você de alguma forma puder
ajudar. A oração é o primeiro passo, mas a atitude também faz toda a diferença, principalmente na vida de quem recebe, né, esse encontro. Então ajude, a gente vai deixar e compartilhar os endereços aqui no episódio. Na medida do possível também, se quiser, pode mandar para... Se você tiver alguma dificuldade, manda para o nosso direct, a gente vai conectar vocês, mas é super simples de encontrar, porque os Sim. endereços vão estar aí. Pastor, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu sempre falo, para todo mundo já vai começar a falar assim, isso daí é coisa que você tá negociando, porque eu falo, precisa da parte 2. Porque todos os papos têm sido tão legais, têm sido tão bons, e com certeza esse vai ficar registrado, assim como aquela pregação que o pastor fez, com toda a influência que ela carregou, ficou registrado no meu coração. Amém. E eu espero que não somos nós aqui do que não dizemos que vamos dizer isso, mas Josué nos fala, né? Forte, corajoso, foi Amém. ele que escolheu, foi ele que ordenou. Uhum. Então, assim como eu ouvi de você um dia, eu também, de alguma forma, transmito isso, agradecendo a sua participação aqui. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês também. E se quiser algum agradecimento especial, também é a hora para a gente encerrar. Não, eu agradeço a você, agradeço o pessoal que acompanha, né? Um projeto lindo como esse, necessário, não só bonito, mas extremamente necessário. E, claro, quero deixar um beijo aqui para a minha comunidade de fé, a comunidade presbiteriana Vila Lobos, e que Deus abençoe vocês. Vocês têm me ensinado a ser pastor, a conduzir. E, claro, um grande beijo para minha família, minha esposa, meus filhos, minhas noras, minhas netas. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais um programa. Se você quiser nos apoiar como um patrocinador ou oferecer ajuda ao canal Que Não Dizemos, pode nos procurar. Eu sempre tenho dito, isso vai fazer toda a diferença para que esse tipo de comunicação, esse tipo de tema alcance muitas e muitas outras vidas. Além disso, já nos ajuda muito se você compartilhar a nossa rede, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. É só colocar lá OQND_cast que você vai encontrar o nosso canal, O Que Não Dizemos Cast, tá bom? Procura lá, compartilha com um amigo, compartilha com um homem silencioso. Eu tô procurando esses homens silenciosos aí para ouvir o nosso conteúdo e explorar um pouco melhor essa comunicação, tá bom? Agradeço a participação, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!